Fala galera, aqui é o Lucas Nunes e eu sou professor de Física lá do canal Física Know-How. Se você está estudando para algum vestibular, para algum concurso militar ou até mesmo para algum concurso público que cobre conhecimentos de física, eu te convido a acompanhar o trabalho que eu tenho feito lá no meu canal, beleza? Praticamente todos os dias eu tento postar um novo vídeo com soluções de problemas de física. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações necessárias para que você consiga acessar lá o meu canal, beleza? Hoje eu estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos e hoje eu inicio uma nova playlist neste canal, onde eu estarei resolvendo a prova do ITA do ano de 2021, tá? Aí o concurso militar, né? O vestibular do ITA, na verdade, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que foi aplicado no ano de 2020 para entrar em 2021, beleza? Nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 1 da primeira fase desta prova. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos, sem mais delongas, né? Vamos para a resolução aqui desse problema que vai tratar ali de análise dimensional. O sistema de unidades atômicas de Hartree é bastante útil para a descrição de sistemas quânticos microscópicos. Pessoal, esse sistema de unidades atômicas de Hartree, ele é bastante utilizado, por exemplo, na mecânica quântica e na eletrodinâmica quântica, beleza? Nele, faz-se com que a carga fundamental E, a massa do elétron M0, a constante eletrostática do vácuo K0 e a constante de Planck reduzida H cortado sejam todas numericamente iguais a uma unidade. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do valor numérico da velocidade da luz no vácuo, que é aqui o C minúsculo, nesse sistema de unidades. Bom, pessoal, eu vou resolver esse problema de duas maneiras. A primeira forma, vai ser fazendo uma pura análise dimensional, beleza? O que eu posso, fazendo pela análise dimensional, o que eu posso começar escrevendo? Que a dimensão da velocidade da luz no vácuo no sistema de Hartree, que eu estou chamando aqui de Czinho H minúsculo, depende da dimensão, né? Depende da dimensão da carga elementar, depende da dimensão da massa do elétron, depende da dimensão da constante eletrostática no vácuo e depende da dimensão da constante de Planck. Só que depende dessas dimensões, dessa forma que eu escrevi? Não, tá? Porque o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou afirmando que a unidade da velocidade da velocidade da luz no vácuo no sistema de Hartree depende da unidade da carga elementar elevado a 1, depende da unidade da massa do elétron elevado a 1, depende da constante eletrostática do vácuo elevado a 1, depende da constante de Planck elevado a 1, né? Da unidade da constante de Planck elevado a 1. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade, isso seria errado. O que eu preciso afirmar? Eu preciso afirmar que a unidade da velocidade da luz no vácuo no sistema de unidades de Hartree depende da unidade da carga elementar elevada a um expoente que eu não sei. Depende da unidade da massa do elétron elevada a um expoente que eu não sei. Depende da unidade da constante eletrostática do vácuo elevada a um expoente que eu também não sei. E também aqui, depende da unidade da constante de Planck elevada a um expoente que eu não sei. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 4 expoentes, ou seja, serão 4 incógnitas que a princípio eu não sei e que eu vou encontrar o seu valor. Então, eu vou chamar esse expoente aqui de x, esse expoente aqui de y, esse aqui de z e esse aqui de w. Beleza? A partir disso, o que eu estou afirmando? Que a unidade da velocidade da luz no vácuo no sistema de unidades de Hartree depende da unidade da carga elementar elevado a x. Isso é correto fazer.
E isso aqui, o mesmo raciocínio vai valer para as outras 3 grandezas, tá? Aí o que é que eu vou começar fazendo? Eu vou começar pensando nas unidades dessas grandezas aqui, olha, no sistema internacional, tá? Então, olha só, a dimensão, né, a unidade da carga elementar no sistema internacional vai ser o Coulomb, tá? Da mesma maneira, a unidade, deixa eu botar aqui um asterisco e outro aqui, a unidade da massa do elétron no sistema internacional vai ser, M0, né, vai ser o quilograma, ok? E a unidade, por exemplo, aqui também da constante eletrostática no vácuo, ó, o K0, se você não souber de cabeça, como que você pode tirar aqui a unidade do K0? Bom, é só pensar na segunda lei de Coulomb, né? Na segunda lei de Coulomb, não. Na lei de Coulomb, tá? Na lei de Coulomb, lá na força elétrica, né? No cálculo da força elétrica, nós teremos que a força elétrica vai ser o K0, que é a constante eletrostática no vácuo, vezes uma carga E, vezes uma carga E, vamos supor que é carga elementar mesmo, que vai ter a mesma unidade, né? E aqui uma distância elevada ao quadrado, tá? Então eu posso pensar em termos de unidade e pensar no seguinte, ó, que a unidade do K0, ó, vai ser, se eu pensar em termos de unidade, vai ser a unidade da força elétrica multiplicada pela unidade de distância elevada ao quadrado, tá? E aqui multiplicado pela unidade de carga elementar elevado ao quadrado, tá? E aí qual é a unidade de força, né, de maneira geral, no sistema internacional? É o Newton. E qual é a unidade de distância no sistema internacional? Metro. Então aqui ficaria metro ao quadrado. Qual é a unidade de carga elementar no sistema internacional? É o Coulomb, né? Então aqui ficaria Coulomb ao quadrado. Então a unidade do K0 no sistema internacional vai ficar Newton, ó, Newton vezes metro ao quadrado vezes não, né? Dividido por Coulomb ao quadrado, tá? Agora eu tenho que pensar em uma maneira de substituir aquele Newton ali, tá? Esse Newton aqui, ó. Vou pensar em uma maneira de colocar o Newton também no sistema internacional. Para isso, basta a gente pensar na segunda lei de Newton, né? O cálculo de uma força qualquer, uma força resultante qualquer, por exemplo, pode ser calculado através da massa de um corpo, né? O produto da massa de um corpo vezes a aceleração desse corpo. Então, a unidade de força depende da unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Ou seja, a unidade de força no sistema internacional vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. Então aqui, ó, no numerador, o que nós teremos? Teremos o seguinte, quilograma vezes... Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui é o Newton, vezes metro ao quadrado, tá? Dividido por Coulomb ao quadrado. Se eu ajeitar essa coisa aqui, eu vou ter quilograma vezes metro cúbico, tá? Dividido por Coulomb ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Posso ajeitar essa coisa, né, para não ficar em termos de fração. Eu posso escrever a unidade do K0 no sistema internacional como quilograma elevado a 1, né, vezes metro cúbico vezes Coulomb elevado a menos 2 vezes segundo elevado a menos 2. Tá ok? Beleza, agora vamos fazer o mesmo raciocínio para a constante eletrostática, né? Para a constante eletrostática não, né? Para a constante de Planck, né? Que é H cortado. Então, caso você não saiba a unidade, né, da constante de Planck, você pode pensar nesse formulário aqui, né? A própria prova vai te dar esse formulário, e aí percebam, cadê a constante de Planck? Olha aqui, ó. A constante de Planck reduzida, ela tem esse valor e essa unidade, Joule vezes segundo, tá? Então vamos pensar na unidade da constante de Planck no sistema internacional. Bom, a unidade da constante de Planck, né, ou seja, aqui a dimensão, né, o H cortado vai ter
a unidade Joule multiplicada pela unidade de segundo, tá? Mas quem é o Joule? O Joule é a unidade de energia, que por sua vez também é a unidade de trabalho, né? Como que a gente pode calcular aqui, no caso, o módulo do trabalho realizado por uma força? É o produto dessa força e a distância durante a qual essa força é aplicada, tá? Então eu posso pensar que a unidade de trabalho é a unidade de força multiplicada pela unidade de deslocamento, tá ok? Só que quem é a unidade de força? A gente acabou de ver, né? O Newton. O Newton é o quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, vezes aqui a unidade de deslocamento, que no caso no sistema internacional vai ser metro. Então nós teremos lá, para o H cortado, vai ficar quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, vezes metro, né? Vezes segundo. Isso nos dá, vou simplificar o segundo daqui, né? Eu perco um segundo lá no numerador, no denominador, no caso. Então nós teremos quilograma vezes metro ao quadrado, quilograma vezes metro ao quadrado, tudo isso dividido por segundo. Ou seja, não vou brincar aqui com fração, vou escrever como quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo elevado a menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas unidades, né, para essas 4 grandezas que nós encontramos, né, as unidades do sistema internacional, e substituir nessa expressão aqui de cima, né, que eu comecei escrevendo ela. Então vamos substituir, vamos ver o que acontece. Olha só, vamos com calma para a gente aqui não fazer errado, tá? Então, vou botar um asterisco aqui. Do lado esquerdo da nossa equação, vai ficar como? Vai ficar a unidade de velocidade no sistema internacional, né? Já que aqui, ó, estamos tratando de unidade de velocidade. Então vai ficar metro por segundo, que é a mesma coisa que metro vezes segundo elevado a menos 1, tá ok? Vai ser igual a unidade de carga elementar, ou seja, Coulomb elevado a x, vezes a unidade da massa do elétron, né? Que vai ser aqui o quilograma elevado a y, vezes a unidade da constante eletrostática no vácuo. Ou seja, isso tudo aqui que a gente encontrou, né? Quilograma vezes metro cúbico, vezes Coulomb elevado a menos 2, ó, menos 2, vezes segundo elevado a menos 2, tudo isso elevado a quanto? Elevado a z, tá? Vezes a unidade da constante de Planck, que é quilograma vezes metro ao quadrado, vezes segundo elevado a menos 1, segundo elevado a menos 1, tudo isso elevado a quanto? Elevado a w, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a multiplicação dos expoentes, tá? Então, como é que vai continuar lá o nosso lado esquerdo da equação, dessa igualdade? Lado esquerdo da igualdade, ó, vai ficar metro vezes segundo elevado a menos 1. Bom, vai ficar Coulomb elevado a x vezes quilograma elevado a y vezes quilograma elevado a z, tá? Vezes metro cúbico, ou seja, metro elevado a 3z, vezes Coulomb elevado a menos 2z, vezes segundo elevado a menos 2z também, tá? Menos 2z. Bom, vezes quilograma elevado a w, vezes metro elevado a 2w, tá? Vezes segundo elevado a menos w. Tá? Então, vou sublinhar aqui de azul o que nós teremos para Coulomb. Coulomb nós teremos aqui Coulomb elevado a x, Coulomb nós teremos elevado a menos 2e. Tá? De cor, sei lá, laranja, eu vou sublinhar aqui o quilograma, nós teremos quilograma elevado a y, quilograma elevado a z e quilograma elevado a w. Tá ok? De outra cor aqui, roxa, eu vou pegar aqui o nosso metro. Eu tenho metro elevado a 3e e metro elevado a 2w, tá? E
de outra cor aqui, verde. Vou pegar o segundo elevado a menos 2e e o segundo elevado a menos w. Tá? Então, como que vai ficar aqui? Ó? O que eu vou fazer? O que a gente tem que pensar aqui agora, né? Vou juntar do lado direito tudo que tem metro com metro, coulomb com coulomb. Então, do lado esquerdo, ó, nós continuaremos com metro vezes segundo elevado a menos 1. Vai ser coulomb elevado a x menos 2e. X menos 2e. Vezes quilograma elevado a y mais e mais w, vezes metro elevado a 3e mais 2w, né? 3e mais 2w, vezes segundo, cadê? Segundo elevado a menos 2e menos w. Tá? E aí percebam, do lado esquerdo da equação, eu tenho metro elevado a 1. Então, para eu manter a igualdade, o meu expoente do metro do lado direito também tem que ser 1. Tá? Então, qual é a primeira equação aqui do nosso sisteminha que eu vou montar? Eu vou escrever que 3e mais 2w tem que ser igual a 1. Bom, percebam também que do lado esquerdo da nossa equação, eu tenho segundo elevado a menos 1. Então, o expoente do segundo do lado direito também tem que ser menos 1. Então, a minha segunda equação vai ser menos 2e menos w tem que ser igual a menos 1. Tá ok? Bom, e agora, percebam que do lado esquerdo da nossa equação, eu não tenho coulomb como unidade. Então, esse expoente do coulomb tem que ser 0. Tá? Então, eu terei que x menos 2e, x menos 2e, tem que ser 0. Essa é a nossa terceira equação. E percebam também que do lado esquerdo da nossa equação, eu também não tenho quilograma. Então, aqui o expoente do quilograma também tem que ser 0. Então, y mais z mais w também tem que dar 0. Tá ok? E esse aqui é o nosso sistema de 4 equações e 4 incógnitas, bem tranquilo de ser resolvido. Tá ok? Então, olha só. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Vamos pegar essas duas equações aqui, ó, duas equações, duas incógnitas, bem tranquilo de achar os valores de z e de w. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema aqui de duas equações, duas incógnitas. Vou manter a primeira equação, 3e mais 2w, isso é igual a 1. E a equação de baixo eu vou multiplicar por 2. Então vai ficar menos 4z menos 2w. Isso tem que ser igual a menos 2. Vou somar essas equações. E aí o que eu tenho do lado esquerdo? Menos z. Tá? 2w com 2w a gente some. Tá? Se cancela, se anula, vai dar 0. Então, 1 com menos 2, menos 1. Então, a gente tira a nossa primeira conclusão, que z, o expoente z, vale 1. Né? Então, o primeiro valor aqui, vou segurar esse primeiro valor, porque ele é importante aqui pra gente. Tá? Bom, se z é menos 1, então, se eu substituir aqui em cima, eu vou ter que 3e mais, na verdade, 3 vezes 1, né? Mais 2w é igual a 1. Então, daqui, eu vou tirar que w é igual a menos 1. Beleza, achamos aí o valor de mais um expoente. Vamos segurar esse valor. Bom, vamos achar agora o valor de x, né? Se z é 1, se eu substituir aqui no valor, nessa terceira expressão, então eu vou ter que x menos 2 vezes 1 é igual a 0. Isso nos dá que x é igual a 2. Tá? Achamos aí o valor de mais um expoente.
E agora, vamos substituir na equação daqui de baixo para achar o valor de y, né? Então, se y mais z mais w é igual a zero, então y mais z mais w, que no caso aqui é menos 1, isso tem que dar igual a zero, ou seja, y é igual a zero. Achamos aí o valor do nosso último expoente. Tá? Bom, então como é que a gente pode reescrever aquela expressão lá em cima? Tá? Essa expressão daqui de cima, olha, vou puxar aqui para o lado direito, cadê? Vou fazer um traço aqui, para não ficar embolado. Bom, a gente pode escrever o seguinte, que a dimensão da velocidade, a dimensão da velocidade da luz no vácuo no sistema de Hartree, né, em termos de unidade, vai ser E elevado a x, só que x é 2, então vai ficar E elevado ao quadrado, né? Então, a unidade, no caso aqui, E elevado ao quadrado, a dimensão de E elevado ao quadrado, vezes a massa elevado a y, só que y é zero, tá? Então, não vai ficar igual a 1, né? No caso, a massa elevado a zero vai ficar 1, tá? K0, ou seja, constante eletrostática do vácuo elevado a z, ou seja, elevado a 1, né? Então, K0 elevado a 1. E a constante de Planck vezes a constante de Planck aqui elevado a menos 1. Beleza? Então, finalmente, a gente pode escrever em termos de valor, né? Ao invés de pensar só em termos de unidade, a gente pode escrever em termos de valor. Então, olha só. A gente pode escrever que o valor da velocidade da luz no vácuo no sistema de unidade de Hartree vai ser E ao quadrado, o valor de E elevado ao quadrado, vezes o valor da constante eletrostática no vácuo elevado a 1, vezes o H cortado, né? A nossa constante de Planck, H cortado, elevado a menos 1, ou seja, dividido por H cortado. Substituindo os valores, nós teremos, bom, E elevado ao quadrado é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Agora eu vou colocar só o valor. Tudo isso elevado ao quadrado vezes a constante eletrostática do vácuo, ou seja, 9 vezes 10 a nona. Vou botar aqui, vezes, né? Ao invés de ponto, 9 vezes 10 a nona. Tá? E aqui, olha, a constante de Planck, dividido pela constante de Planck, que no caso é 1,05 multiplicado por 10 elevado a menos 34. Ok? Bom, 1,6 ao quadrado, 2,56, então nós teremos 2,56 vezes 9 vezes, qual vai ser o expoente da base 10? Aqui nós temos menos 38. Menos 38 com mais 9 vai ficar menos 29. Então, 10 elevado a menos 29 dividido por 1,05 vezes 10 elevado a menos 34. Tá? E aí, quando eu fizer essa divisão, né, desse número aqui, multiplicar esse número e dividir por 1,05, nós teremos, anotei aqui, olha, 21,94. Então, 21 com dois casas decimais, 21,94. Ou posso pensar 21... vou deixar 21,94 mesmo. Vezes 10 elevado a qual expoente? Basta eu fazer menos 29 menos 34. Então, 10 elevado a 5. Tá? Bom, isso aqui metro por segundo. Tá ok? Bom, se eu colocar esse número aqui em notação científica, né? Se eu colocar esse número aqui, na verdade, né, em notação científica, nós teremos, vou colocar com uma casa decimal só, 2,2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, qual é a relação que nós acabamos de encontrar? Nós acabamos de encontrar o seguinte, tá? Que uma unidade
atômica de velocidade equivale a 2,2 vezes 10 a sexta metro por segundo. Quanto que vale a velocidade da luz no vácuo no sistema atômico, né, no sistema de unidades atômicas de Hartree? Bom, para isso, basta a gente saber qual é a velocidade da luz no vácuo em metro por segundo, que no caso aqui ó, é 3,0 vezes 10 à oitava metro por segundo. Isso vale quantas unidades atômicas de velocidade, né? Eu vou chamar aqui de B, tá? B vai ser aqui a nossa incógnita, unidade atômica de velocidade, tá ok? Então uma regra de 3 simples, basta nós aqui multiplicarmos cruzado, tá? E aí nós teremos que B, né, no caso aqui, ó, é 2,2, deixa eu fazer passo a passo, 2,2 vezes 10 à sexta vezes B, isso vai ser 3,0 vezes 10 à oitava metro por segundo, né? Bom, quando eu dividir B, B vai ser 3,0 vezes 10 à oitava, tudo isso dividido por 2,2 vezes 10 à sexta. E eu acabo de encontrar que B, se eu pegar aqui, ó, 3,0 dividido por 2,2, vai ficar 1,36. Então, 1,36 vezes 10 ao quadrado, tá ok? Então, esse é o valor de B, tá ok? Então, o que a gente acabou de descobrir? Que a velocidade da luz no vácuo, no sistema de unidades de Hartree, vai ser 1,36 vezes 10 ao quadrado, unidades atômicas de velocidade, tá ok? Então, o problema aqui é o quê? O problema aqui é a ordem de grandeza, né? Para eu pensar na ordem de grandeza, primeiro eu tenho que pensar nesse valor aqui. Esse valor aqui, ó, vou botar aqui, ó, esse valor, ele é menor, né? Menor no caso, né, do que 3,16, né? 3,16. Se ele é menor do que 3,16, o que a gente faz com o expoente da base 10? Nada, mantém, né? Então, a ordem de grandeza, ó, a ordem de grandeza desse valor vai ser 10 ao quadrado. Então, a ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo no sistema de unidades atômicas de Hartree é 10 ao quadrado. Ok? Então, isso nos dá como resposta letra B de Brasil. Tá? B de Brasil. Bom, pessoal, e aí você deve estar se perguntando, né? Existe uma segunda maneira de resolver esse problema? Teria como a gente fugir de toda aquela análise dimensional que nós fizemos anteriormente, resolver esse problema de física de uma forma consideravelmente mais rápida, sem ter que fazer toda aquela análise dimensional que nós fizemos? Sim, tem como, mas para isso você vai ter que ter conhecimentos de física que te permitam responder a seguinte pergunta. E a pergunta é esta: tem como a gente calcular, encontrar um valor para a velocidade da luz no vácuo no sistema no sistema atômico de unidade de Hartree em função da carga elementar, da massa do elétron, da constante eletrostática no vácuo e da constante de Planck? Teria como a gente fazer isso? Bom, a gente teria que ser capaz de responder essa pergunta, tá ok? Bom, para isso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar no átomo de hidrogênio, tá? No modelo aqui do átomo de hidrogênio, do modelo atômico de Bohr mesmo, tá? Então eu peguei essa figura aqui, vou deixar
aqui o link dessa figura aqui embaixo, né, como direitos autorais. O núcleo desse átomo, né, como um próton e um nêutron, e apenas um elétron orbitando esse núcleo em trajetória circular, tá ok? Eu vou dizer que este elétron orbita esse núcleo com uma velocidade de módulo v, tá ok? E a gente sabe, como um próprio parâmetro dado pelo problema, né, que a massa desse elétron é m0, tá? Eu vou dizer ainda que a distância desse elétron em relação ao núcleo atômico vai ter módulo R, ok? E olha só, qual é a única força aqui que atua nesse elétron? É a força eletrostática de Coulomb, né? Então aqui, ó, como o núcleo, no caso aqui, tem um próton de carga positiva, tá? E o elétron tem uma carga negativa, então ambos vão se atrair, né? Eles vão se atrair simultaneamente através de uma força elétrica. E percebam que essa força, ela atua em direção ao centro de curvatura, tá? E aqui é óbvio que eu vou desprezar aqui a atuação do peso no elétron, porque é desprezível, tá? Então a gente vai ter, consequentemente, que a força elétrica, né, é a única força que atua neste elétron em movimento circular. Então a gente sabe que a força resultante que atua em um corpo em movimento circular é a nossa força resultante centrípeta. A gente chama ela de centrípeta. Ok? A gente não marca no corpo, mas a gente chama ela de centrípeta, e como a força elétrica é a única que atua no elétron, então a força resultante centrípeta é a própria força elétrica, tá? Como que eu posso escrever a força elétrica desse elétron? Bom, vai ser a própria força elétrica de Coulomb, né? Ou seja, a constante eletrostática no vácuo vezes a carga do elétron, que é E, né, no caso em módulo, tá? Vezes a carga do próton, que é E, também em módulo aqui, tá? Vezes a distância entre o núcleo e o elétron, ou seja, elevado ao quadrado, R elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual à própria força resultante centrípeta. E como que a gente calcula a força resultante centrípeta neste caso aqui do elétron? Vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta dele é v ao quadrado, o módulo da sua velocidade orbital ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, né? Nunca se esqueça que isso aqui é a aceleração centrípeta desse elétron nesse caso, tá? Então, no caso aqui, né, é m0, né? Já que a gente está tratando da massa do elétron aqui, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Vou simplificar aqui um R com esse R, tá? E olha só, vou multiplicar cruzado, o que eu vou ter? Vou ter o seguinte, vamos lá, vou multiplicar cruzado, e aí eu vou ter que K0, constante eletrostática do vácuo, vezes a carga elementar ao quadrado, tá? Isso vai ser M0 vezes V ao quadrado vezes R, tá ok? E vou guardar essa expressão aqui, tá? Outra expressão que eu posso pensar, né, é a quantização do momento angular, né, para o átomo de hidrogênio aqui nesse caso, né? Então, como que eu poderia aqui calcular o momento angular deste elétron aqui, tá? Bom, o momento angular, que a gente vai chamar aqui de L, né, o módulo do momento angular, né, ou seja, vai ser L, módulo do momento angular, vai ser N vezes a constante de Planck, tá ok? Aonde N é um número, tá? E representa aqui o nível de energia, né, deste elétron nessa eletrosfera, tá ok? Então, como é que a gente pode calcular o momento angular de forma clássica, né? De forma ali, através da física 1 mesmo. Vai ser a massa do elétron, m0, vezes a velocidade do elétron, tá ok? Vezes a distância do elétron em relação ao núcleo do átomo, tá? MVR, beleza? Isso é igual, eu estou calculando aqui em módulo, né? Isso é igual a N vezes H cortado, tá? E aí, olha só fazendo alguns comentários, isso aqui é um número, né? É adimensional. Então, isso significa que a dimensão disso aqui, a dimensão desse produto, é a própria dimensão
da constante de Planck, né? Então a gente sabe que essa dimensão aqui é Joule vezes segundo, tá ok? Bom, mas enfim, a gente pode pensar no seguinte, eu vou dividir, né, antes de dividir, eu vou inverter essa igualdade, para ficar um pouco mais visível, ou seja, n vezes a constante de Planck vai ser a massa do elétron vezes a sua velocidade orbital vezes r, tá ok? Bom, no caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse lado esquerdo da equação por esse lado esquerdo. Quando nós dividirmos, tá? Vou botar aqui, ó. Dividindo, só vou indicar, tá? Para quem está assistindo o vídeo, vai entender o que eu estou fazendo, tá? Dividindo isso aqui, né? Esse lado esquerdo com este lado esquerdo, nós teremos, vou escrever da seguinte forma, 1 sobre n vezes k, 0 vezes e ao quadrado, tudo isso dividido por h cortado. Agora eu vou fazer o que? Eu vou dividir este lado direito da equação com este lado direito da equação. E quando eu dividir, eu vou simplificar as massas, vou simplificar um V com V daqui e vou simplificar o R. O que vai me restar do lado direito? A velocidade orbital do elétron. Tá? Então aqui, ó, módulo da velocidade orbital do elétron. Galera, essa expressão aqui é o módulo da velocidade orbital do elétron, e é óbvio que a gente vai considerar aqui, né, o elétron ele não viaja, né, ele não tem, a velocidade do elétron não é exatamente igual à velocidade da luz, mas a gente faz uma excelente aproximação aqui para a velocidade do elétron, tá? Como sendo a própria velocidade da luz. Então a gente vai dizer que o elétron orbita o núcleo desse átomo de hidrogênio com uma velocidade que é tão próxima à velocidade da luz que a gente pode aproximar para a velocidade da luz. Então, no final das contas, o que a gente está calculando aqui é justamente a velocidade da luz, tá ok? Em função desses parâmetros. Então, a velocidade da luz no vácuo vai ser igual a 1 sobre n. Aliás, inclusive, eu posso considerar esse n como sendo 1 nesse caso, né? Posso considerar que o nível de energia aqui é 1, não faria diferença, no caso aqui, nos valores dos meus cálculos, tá ok? Então aqui, olha, 1 sobre n, né, 1 sobre 1 ficaria 1, e aí me restaria, né, ou seja, a velocidade da luz no vácuo no sistema de unidade de Hartree. Por que é no sistema de unidade de Hartree? Porque eu estou calculando finalmente em função desses parâmetros aqui, tá? Então vai ficar K vezes E ao quadrado, no caso, a constante eletrostática de Coulomb K0, vezes E ao quadrado, dividido por H cortado. Tá? Então a gente consegue chegar nessa expressão, tá? Através desse raciocínio, sem ter que fazer uma análise dimensional, tá ok? Sem ter que fazer uma análise dimensional, o que demandaria um pouco mais de tempo, né? Na verdade, o que já demandou para a gente aqui um pouco mais de tempo, tá? E aqui, a partir daqui, né? A gente escreve aqui um loading, né? A partir daqui você sabe, né, o que fazer, né? É só substituir os valores e aí você chegaria na mesma conclusão, né? Substitui os valores, encontra o valor de C, né, em metro por segundo, né? E aí faz ali a transformação para unidade de velocidade atômica, beleza? Então, essa seria a segunda maneira de se pensar esse problema, de certa forma mais rápida, mas você deveria ter alguns conhecimentos de física aí para fazer isso, tá? Não que análise dimensional não seja um conhecimento de física, não estou dizendo isso, longe disso, tá? Só que no caso aqui, você pensar, né, em uma prova que te cobra aí um nível médio, você pensar em uma quantização do momento angular para um elétron no átomo de hidrogênio, na minha opinião, é um conhecimento, de certa forma, avançado aí, de física, tá? Para uma prova que se diz aí ser de nível médio. Mas a gente sabe como é que funciona o ITA, tá? Então, pessoal, fica aí, né? Se você quiser resolver a partir daqui, fica à vontade, você vai chegar na mesma conclusão que a gente fez na análise dimensional, tá ok? Bom, pessoal, fica essa resolução para vocês.
Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!